do Bonfim, no preciso momento em que José Mourinho, lado a lado com o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, volta a pisar o relevado do estádio do Bonfim. Pedro Martins, as equipas ainda não entraram. É verdade, as equipas ainda não regressaram depois do habitual aquecimento para o relevado. Agora sim, já estão a entrar à frente do Algário Benquerense e depois Vitória de Setúbal e Futebol Clube do Porto. Também este momento importante, naturalmente, na vida de um treinador. José Mourinho, que começa a sua carreira de jogador neste clube, agora vai de frontal na qualidade de treinador adversário. José Mourinho já confessou à RTP esta noite que, obviamente, vai ter que pensar apenas na vitória do seu Futebol Clube do Porto, deixando de lado o sentimentalismo. Vamos tentar ouvir José Mourinho. José Mourinho, agora não é possível ouvir o treinador do Futebol Clube do Porto. De qualquer forma, fica esta nota, Miguel. Muito bem, Pedro. Vamos para a constituição da equipa do Setúbal. Bócio é o guarda-redes. Depois Hugo Costa, Chipenda, Marco Ferreira, Hélio, Jorginho, Hugo Alcântara, Ico, Paulo Ferreira, Mayong e Rui André. Este 11 inicial escolhido pelo técnico Luís Campos. O técnico Luís Campos, que chegou ao Bonfim aqui a Setúbal há 3 jornadas e até agora conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota. O Porto com Vítor Bahia na baliza, depois Costinha, Deco, Jorge Andrade, Frederic Soderstrom, Barra, Capucho, Cândido Costa, Mário Silva, Ricardo Silva e McCarthy. Olha, Miguel, vou tentar ouvir o Luís Campos já agora, muito rapidamente. Luís Campos, tentar repetir um empate com o Boa Vista já seria bom para o seu Vitória. Quem joga para empatar normalmente perde. Temos de ser ambiciosos, mas não gananciosos. Muito obrigado. Luís Campos, o técnico do Vitória de Setúbal. Luís Campos e José Mourinho, que Jorge Batista me parece que vão apostar em táticas idênticas esta noite no Bonfim. Muito boa noite, assim é, efetivamente, pelo menos na carta e na constituição das equipas, as duas, quer o Futebol Clube do Porto, quer o Vitória de Setúbal, parecem, como está aqui, estamos a ver na imagem, num dispositivo de 4-3-3, isto é, 4 defesas, 3 centrocampistas e 3 jogadores mais avançados. Obviamente que isto é antes do início da partida, pelo menos na disposição em campo. Depois, com o decorrer do jogo, obviamente que as coisas vão sendo alteradas de acordo com as ilações que o próprio jogo irá dar. Eu creio que o Vitória de Setúbal irá, sobretudo, jogar um pouco mais em contenção, espreitando naturalmente o contra-ataque, até porque está a jogar sem ponta de lança fixo, isto é, o Jorginho provavelmente será o homem mais móvel na frente de ataque do Vitória de Setúbal. Futebol Clube Porto também em 4-3-3, mas aqui sim a equipa portista mais empenhada em jogar próximo da baliza do Vitória de Setúbal do que propriamente o contrário. Muito bem, tudo a postos para o início do jogo aqui no estádio do Bonfim. Entrou muita gente nestes últimos minutos, a noite está fria. Cá está o árbitro Olegário Benquerense, que vai dirigir este Vitória de Setúbal. Futebol Clube do Porto, a equipa do Vitória, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas aqui no seu estádio. O Futebol Clube do Porto já com 5 derrotas fora do Estádio das Antas esta época 2001-2002. Vai sair a equipa do Futebol Clube do Porto com Cândido Costa e Capucho junto à bola, eles que serão, por assim dizer, os 2 alas, mas ainda antes um minuto de silêncio, parecia-me que teria sido dado um minuto de silêncio em homenagem a José Travassos, pelo menos essa era a indicação que indicaria isso, exatamente. Agora aqui a primeira situação faltosa do jogo. Mário Silva, um regresso ao lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. Lembre-se que nos últimos encontros José Mourinho tinha utilizado Frederic no lado esquerdo da defesa. Vamos ter o primeiro pontapé livre para o Vitória de Setúbal. Muita atenção de Vítor Bahia. Ali Hélio no meio da defesa, na barreira do Futebol Clube do Porto. E muito por alto, este pontapé livre apontado pelo número 13, Hugo Alcântara. É, muito mal marcado. Ele a tentar colocar a bola por cima da barreira, mas foi tão alta que quase saiu do estado. O Alcântara, que curiosamente rendeu Eliseu, o central brasileiro, que hoje partiu para o futebol chinês. Precisamente, Eliseu, que tinha vindo a ser titular indiscutível deste Vitória de Setúbal. É, e era um dos elementos mais regulares até da equipa sadina. Agora aqui uma falta do lateral esquerdo sobre Capucho. Capucho do lado direito, Cândido Costa do lado esquerdo. Com Deco, como sempre, o maestro da equipe do Futebol Clube do Porto. Lá está Jorge Andrade.
Também Costinha, bons cabeceadores. Mas a defesa do Vitória a resolver. Ibarra, outro regresso à titularidade. A equipa orientada por José Mourinho, que em 3 jogos conseguiu 3 vitórias. 100% de êxito até ao momento para o novo técnico dos Dragões. E no caso de Vitória, esta noite encurta para 4 pontos a sua diferença para o líder. Precisamente, Boa Vista que empatou no Bessa com o Gil Vicente a 0 e aqui fora de jogo a Benny McCarthy. Benny McCarthy, Jorge Andrade, e aqui lá está o tal fora de jogo, mal tirado a McCarthy. Mal tirado, sem dúvida. Mas Jorge Batista McCarthy parece ter pegado destaca na titularidade deste Futebol Clube do Porto, no entender de José Mourinho. Ao contrário de outros jogadores que também iriam ou foram contratados para aquela posição, o Benny McCarthy acaba por garantir essa titularidade, pelo menos para já. É um jogador muito rápido, não é propriamente um ponta de lança fixo, mas é um jogador muito móvel e é provavelmente essa a intenção de José Mourinho, de utilizar a velocidade do jogador sul-africano. Lá está Ricardo Silva, a deixar para Jorge Andrade. Mário Silva, a pedir ali Cândido Costa. Novamente Mário Silva. Ter que atrasar para Jorge Andrade. Ele que é, por assim dizer, o novo patrão da defesa do Futebol Clube do Porto. Costinha, McCarthy. Lá está o ponto de lança a derivar para os flancos, para assim permitir que haja uma maior mobilidade no ataque dos Dragões. Agora ali uma falta. Uma falta com o Algário Benquerense atento. Uma falta cometida sobre Ico. Foi Ricardo Silva. Só o capitão Hélio. A deixar para Paulo Ferreira. Mayong. Tentar colocar lá na grande área. Lance dividido e agora ali muito perigo. Mas a defesa do Futebol Clube do Porto a resolver in extremis uma situação que podia levar muito perigo à baliza de Vítor Bahia. Cândido Costa. A controlar bem Paulo Ferreira. Mas depois a entregar mal a bola. O Costa. Novamente a bola nos pés dos jogadores do Futebol Clube do Porto e falta sobre Mário Silva. É um jogador da Vitória de Setúbal que é o Hélio. Exatamente. Não deixa de ser uma curiosidade, também provavelmente uma coincidência, mas de notar que o Algário Benquerense dirigiu esta época 2 jogos do Futebol Clube do Porto, nas Antas, e em nenhum deles a equipa azul e branca ganhou. A derrota em casa com o Belenenses e o empate a 0 com o Braga. Lá está Mário Silva para o cruzamento, o corte de Hugo Costa. E é curioso, Jorge, que Marco Ferreira, um homem habituado aos flancos, aparece hoje mais no centro do terreno. E com o Jorginho, como dizíamos, com o Jorginho a jogar quase como ponta de lança, isto é, a tentar aproveitar sempre que a equipa ganha a posse de bola junto à sua grande área, a tentar os lances de contra-ataque e ao mesmo tempo prender os defesas. Agora remata ali muito forte. Remate fortíssimo. Foi de Chipenda. Esta é a intenção da Vitória de Setúbal, creio, até porque a equipa está atrevida, de facto, como dizia o técnico. A equipa sobe no terreno, portanto não está a jogar muito recuada, está a procurar que o Futebol Clube do Porto fique mais longe, o mais longe possível da sua grande área, e daí colocar o Marco Ferreira um pouco solto, com o Mayong a cair para o lado esquerdo, Marco Ferreira, quando a equipa sobe, então a descair para o lado direito, mas sobretudo o posicionamento do Jorginho é importante porque recebe o apoio do Ico e ao mesmo tempo o Chipenda, que também aparece naquela zona, não só aqui a tentar cobrir o Dego, que é, como sabemos, o pivô do ataque do Vitória do Futebol Clube do Porto, mas que permite à equipa sadina subir com mais perigo, ou pelo menos com maior vontade junto da grande área do Futebol Clube do Porto. Jorge Andrade para Ricardo Silva. Ter que se desfazer rapidamente da bola o central do Vitória face à pressão imediata de
Jorginho. Agora ali uma falta de Capucho. É empurrar Chipenda. Ele que atua, por assim dizer, como trinco nesta equipa do Vitória. Cá está Luís Campos, o homem que substituiu Jorge Jesus. Luís Campos, por curiosidade, tem no banco o melhor marcador da equipa até o momento, Hugo Henrique, com 7 golos. Lá está de novo o Vitória. Marco Ferreira, o cruzamento, Vítor Bahia. É muito perigoso este cruzamento, muito perigoso e boa velocidade imposta pela equipa do Vitória de Setúbal neste lance de ataque. Agora alguma precipitação nesta reposição de Vítor Bahia. Ainda relativamente ao Chipenda, não deixa de ser curioso também a sua utilização, até porque é um jogador muito pouco utilizado esta época no Vitória de Setúbal. Lá está Ricardo Silva. Ali na antecipação. E agora uma falta cometida por Chipenda. Mas a equipa do Vitória de Setúbal, nota-se, defende e ataca em bloco e aparece com muitas unidades junto à grande área do Porto muito rapidamente. É um facto, é um facto. A equipa desdobra-se muito bem nos lances de contra-ataque. Quando não tem a bola, coloca ali 3, 4 homens, 4 homens na zona do meio campo para fazer pressão sobre os centrocampistas do Futebol Clube do Porto, e quando se lança para o ataque aparecem também 3, 4 homens. Portanto, a equipa bem organizada nesse capítulo. Ali Ricardo Silva a ganhar sobre Jorginho. E o corte de Chipenda. Repare-se na preocupação das duas equipas de fazerem uma espécie de marcação à zona, isto é, não concedendo qualquer espaço uma à outra, e por isso um grande aglomerado de jogadores que vai sempre na mesma zona por onde anda a bola. Está tudo a querer ganhar o meio campo. Sem dúvida. E uma luta que se prevê interessante. Agora parece ter havido ali falta de Deco. O remate de Deco ao lado. Mas tinha tudo para fazer golo o brasileiro. Mas o árbitro afinal, o Algarve Benquerense, apitou. Mais tarde do que era esperar, mas apitou, penso eu. Eu parecia-me, aqui já não se vê, mas deu-me a ideia que Deco empurrou Chipenda para depois beneficiar desta posição favorável para o remate. Afinal não há livre, há direito a pontapé de baliza, diz o árbitro de Leiria. Aliás, adivinha-se um duelo bem interessante entre Deco e Chipenda. Agora ali Ricardo Silva com muita segurança. E o Costa. O corte foi de Frederic. Agora o Hugo Alcântara. E bem jogado ali pela Vitória. Lá está Mayong. Agora com alguma sorte a bola a ir parar aos pés de Jorge Andrade. Marcação de Hugo Alcântara a McCarthy. Capucho. Agora desentendimento com a Ibarra. Responde o Vitória. Muitos homens, repare-se, três rapidamente se colocaram em posição para receber o passe de Ico. E isto é uma situação que o Futebol Clube do Porto terá que controlar com terá que ter muita alguma atenção. brevidade. Terá que ter muita atenção para o Futebol Clube do Porto, porque é rápido o Vitória de Setúbal. Pelo menos nestes minutos iniciais é rápido. Depois vamos ver com a condição física, porque isto obriga a um bom ritmo. Mas muito bem o Vitória de Setúbal, sobretudo a não se deixar surpreender pelo Futebol Clube do Porto, a colocar ali quase 2 muralhas de 3 homens, 3 no ataque, 3 centrocampistas muito próximos. Daí que o meio campo do Futebol Clube do Porto terá que ter um trabalho suplementar. E mais um pontapé livre favorável ao Vitória de Setúbal. Está Jorginho, agora o corte foi de Capucho. Assiste o Vitória, o corte de Jorge Andrade. E pode ser o Porto para o contra-ataque. Frederic. Novamente Jorge Andrade. Tentar colocar em Capucho. E veja se foi Hélio, o capitão, que ficou a quando do pontapé livre, dobrando os seus companheiros mais altos que foram lá à frente tentar o cabeceamento. Muita experiência deste Hélio. Agora bem Ibarra.
Cruzamento Ibarra e Hugo Alcântara na antecipação a McCarthy. Corte providencial do central do Vitória de Setúbal depois de um excelente trabalho de Hugo Ibarra. Mas belíssimo o trabalho do Ibarra, repare-se. Primeiro um túnel e depois, aliás, já tinha feito antes um drible, depois o túnel e um cruzamento muito perigoso. Agora a subirem os centrais do Porto. Precisamente para o pontapé de canto que será marcado por Mário Silva, lateral esquerdo. E há jogadores de elevada estatura nesta altura, na pequena área do Vitória. Agora ali muitas facilidades. Olha, muitas facilidades para os jogadores do Porto. Foi Capucho, um dos mais menos de estatura, que acabou por cabecear sozinho. Precisamente com Bócio a ficar nas costas. Mas o Capucho não tinha qualquer oposição. Estava ali a 1 metro do Bócio, sem ninguém do Vitória de Setúbal em Portugal. Contra-ataque do Vitória. Mais uma falta. Vamos ver se sai o primeiro cartão amarelo. Parece-me que sim. Sai, sim, senhor. Cartão amarelo mostrado a Costinha por Olegário Benquerença. Era mais um contra-ataque que se adivinhava perigoso. Repare-se, Costinha a entrar sobre Ico e bem mostrado este cartão amarelo. Até porque deixa lá o pé, a bola já tinha passado há algum tempo. Um jogo disputado a uma velocidade muito alta nestes primeiros minutos. Ainda bem para os jogadores, porque está uma noite muito fria aqui em Setúbal. Lá está ali a velocidade, mas a bola a sair. Velocidade de Marco Ferreira. E já agora, Miguel, uma referência que também já fizeste, o facto de estar muito público para assistir ao vivo a este jogo, talvez também a explicação para o facto de estarem muitas senhoras nas bancadas, senhoras que não tinham que pagar bilhete ainda para lembrar o dia de São Valentim. Quando víamos aqui a repetição do lance em que Capucho nem sequer teve necessidade de saltar para cabecear aquela bola. Nada, nenhuma oposição, e naquela zona é perigosíssimo conceder-se aquela liberdade. Eu creio que os centrais ou a defesa do Vitória de Setúbal ficou a pensar que ia lá alguém e depois não foi ninguém. Agora ali muito alto McCarthy. Lateral esquerdo Rui André. A bola a cair ali a Marco Ferreira. Paulo Ferreira. Existe um bom entendimento entre estes dois jogadores na ala direita do Vitória. E mais uma vez Marco Ferreira a ser ali impedido ilegalmente de prosseguir com a jogada. Muito bom trabalho do Marco Ferreira. Desta vez foi Jorge Andrade. Agora foi o Paulo Ferreira. Agora foi o Paulo Ferreira, mas eles combinam muito bem. Lembre-se que este Paulo Ferreira, lateral direito, esteve para no início da época sair para o Sporting. Transferência que não chegou a concretizar. E vamos para o pontapé livre. Saltar, mas uma falta. Ali uma falta assinalada a um jogador do Vitória de Setúbal. Um empurrão. Parece-me que de Chipenda. Mas muito equilíbrio nestes primeiros 15 minutos de jogo no Bonfim. Lá está Capucho. Agora a trocar de flanco com Cândido Costa. McCarthy. Bem jogado por McCarthy. Ele é um jogador que joga fácil. Cruzamento e novamente Pedro Martins, Hugo Alcântara. É o jogador que na defesa do Vitória de Setúbal está a ter mais trabalho até ao momento. Muito bem, no entanto, na antecipação, uma vez mais ao sul-africano McCarthy, Hugo Alcântara. Canto para Deco marcar do lado esquerdo do ataque do Porto. Canto da maneira curta, Mário Silva. Agora Deco a perder. A perder Deco e lá vai o contra-ataque do Vitória. Jorginho, muito rápido e repare-se Mayong que está completamente sozinho. Passe curto. O passe foi muito curto, mas mérito para McCarthy que acompanhou o Mayong neste contra-ataque do Vitória. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem o McCarthy a ler bem o jogo e a fazer a recuperação. Convenhamos que o passe foi muito mal medido. Ia ser para a frente, foi quase para trás e com pouca força. Agora mais um mau passe, desta vez foi de Capucho. Resposta imediata do Vitória. O Costa. Corta aqui de Costinha. O Alcântara. Tentativa de colocar a bola em Mayong. Agora o árbitro a assinalar uma falta de Mayong sobre Hugo Ibarra.
Lá está Deco e Chipenda, o seu polícia, esta noite no Bonfim. É difícil marcar Deco, é difícil. E novamente ali um desentendimento entre os centrais do Vitória, ou melhor, os defesas do Vitória. Sim, agora foi e Paulo o seu Ferreira. guarda-redes. Paulo Ferreira tinha tudo para atrasar a bola, não tinha que ser com o pé, naturalmente, com a outra parte do corpo. Bócio optou por jogar pelo seguro para a linha de fundo, então é mais um canto para o Porto. Isto não antevê perspectivas muito positivas para o Vitória de Setúbal, se continuarem estes desentendimentos entre os defesas e o guarda-redes. É, porque aqui o McCarthy foi ao encontro da bola e os dois centrais foram atrás dele, quando deveria ter ido só um. Lá vai Deco para a marcação. Bola muito curta, mas a beneficiar de mais um pontapé de canto. Foi o capitão do Clube Sadino, Hélio, quem tocou a bola para a linha de fundo. E aqui uma aglomeração de jogadores à volta do Bócio que é impressionante. Aliás, Costinha está mesmo dentro da baliza. É mesmo. E é golo! E é golo! É o golo do Futebol Clube do Porto. Eu penso que é um autogolo ou então é Capucho. Pareceu um autogol Eu também. penso que é Rui André que toca a bola. Rui André fica para confirmar na repetição, mas é Rui André que acaba por trair toda a sua equipa. Vamos ter a oportunidade de ver o primeiro golo aqui no Estádio do Bonfim para o Futebol Clube do Porto. Cá está muita gente e vamos agora reparar. Foi Rui André, precisamente. Autogol de Rui André. Ele imediatamente levou as mãos à cabeça e foi confortado pelos seus colegas. Não, é que este tipo de lance são perigosíssimos. Primeiro, toda a gente se coloca junto ao Bócio, eu ia até referir isso. Esperei foi para a marcação do pontapé de canto, porque o Deco coloca sempre a bola muito próxima do guarda-redes. Às vezes até tenta, muitas vezes até, o canto direto. E neste caso, os jogadores colocam-se todos ali muito próximo do guarda-redes, não só para importuná-lo, como ao mesmo tempo para suceder isto. A bola bem tensa, com força, basta um simples toque que muda imediatamente a trajetória da bola. Portanto, este é um lance inteligente por parte do Futebol Clube do Porto, neste caso do Deco, e da sua capacidade técnica. E Jorge, e as bolas por alto estavam a ser uma dor de cabeça para a Exatamente. defesa do Vitória. E agora aqui o primeiro golo a surgir, quando o Deco insiste em novo ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Quebrado aqui o 0-0 no Bonfim. O golo do Futebol Clube do Porto por Rui André. Lá está Jorge Andrade. Rui André, que tem estado a tapar, entre aspas, nesta equipa do Vitória de Setúbal, um ex-portista, Fernando Mendes, que está assentado no banco. Agora Jorginho, a ganhar ali no ressalto sobre Costinha. Ico. Paulo Ferreira. Tentativa de tabelinha com o Marco Ferreira a não resultar. Agora Mário Silva. Sem qualquer nexo este pontapé do lateral esquerdo. E para já a tradição repete-se. Há quase 20 anos, desde a época 82-83, que o Porto não sabe o que é perder aqui no Estádio do Bonfim. A última vez que aconteceu foi por 3-1, nesse ano de 83. Agora ali Paulo Ferreira. O Alcântara. Hélio. Deixar aqui para Rui André. Jorginho. Foi falta, Jorginho. E foi de Costinha. É, aqui um dado curioso, porque o Costinha quase funciona como um terceiro central. E isto porque quando o Jorginho sobe e se encosta aos centrais, é o Costinha que faz a marcação individual. E agora ali muito bem. E Vitor Bahia quase a ser traído. E a ser obrigado a conceder pontapé de canto. Um excelente reflexo teve Vitor Bahia neste lance. Excelentes reflexos. Repare-se, há ali uma desatenção da defesa do Futebol Clube do Porto. O passe é excelente. Penso que para Paulo Ferreira e depois Vitor Bahia a não arriscar e a fazer esta defesa para cá. Um jogo extremamente interessante aqui no Bonfim. Agora um balão e Bahia ali com todas as condições para agarrar a bola. E de novo Vitória. A trocar muito bem a bola a equipa de Vitória de Setúbal. A ganhar ali no ressalto Frederic. Mas recuperação para a Vitória. Novamente Hélio. Bem jogado.
Agora Jorginho, cruzamento. E agora Vítor Bahia ali a ter que ter muita atenção neste cruzamento algo traiçoeiro de Jorginho. Eu creio que a bola sofre ali um desvio, bate na perna de alguém, no jogador do Futebol do Porto, creio. Cândido Costa. Cândido Costa que trocou agora com o Capucho. A falta foi de Rui André. Sofre ali um desvio no jogador do Futebol do Porto. Tanto que o Vítor Bahia ia sair ao cruzamento e teve que travar. Precisamente foi no Mário Silva. Participação de Hugo Alcântara, Benny McCarthy. Comportamentos iguais nos bancos, tanto Luís Campos como José Mourinho ainda não se sentaram. Os dois vivem em pé as intensidades nesta altura, a forma como o jogo está a desenrolar-se aqui no Bonfim. Agora a demorar ali algum tempo. Hugo Alcântara, ou melhor, Chipenda. Lá está de novo Chipenda. Colocar em Cândido Costa. Frederic. Ricardo Silva. Tenta colocar lá do outro lado em Capucho, não consegue. Jorginho. Bem jogado por Jorginho, um jogador dotado de uma técnica apreciável. E agora aqui há algum tempo perdido por Hugo Costa. À procura de apoios para este ataque setubalense. Bem jogado agora, Rui André. Tentar colocar de primeira lá na área. E a não conseguir. Mayong. Hélio. Viu bem. Tinha um colega tapado por Capucho, mas a bola a sair. Mas muito bem o Frederic. Sobretudo ali a fazer pressão sobre o Hélio, não lhe dando qualquer hipótese dele lançar os seus atacantes. Capucho. Para Deco. Deco tem Cândido Costa completamente sozinho. Entra aqui que vem a bola. Lá está Cândido num para um. A não passar por Rui André. E o árbitro a assinalar falta. Olha, Miguel, e uma vez mais adeptos que vêm ao futebol esquecem-se que o mais importante é o que está a passar no relvado. No topo norte deste estádio, ali adeptos do Futebol do Porto, a dirigirem-se até junto à Federação, onde estão adeptos do Vitória de Setúbal. Ali alguns problemas entre as claques das duas equipas. Este futebol não tem nada, rigorosamente nada. Completamente. Vamos então para o futebol, para mais um pontapé livre. Temos Mário Silva e Deco. O Libócio tenta controlar ali a mini barreira de 2 unidades do Vitória. Vamos ver. Agora o árbitro corrige ali o posicionamento da barreira. Deverá ser Mário Silva. Mário Silva. É Mário Silva para a marcação. Toca, Bócio. Bócio toca. Não, o árbitro não viu, mas eu vi. Estava aqui atrás do guarda-redes e é indiscutível que Bócio toca a bola com a mão. Eu também tive essa sensação. Até porque a bola ia cair ali sobre a trave, provavelmente. Aí está. Nota-se perfeitamente na imagem agora que há a sapatada do Bócio. O árbitro dificilmente poderia ver, mas o árbitro auxiliar já seria bem mais fácil. Até porque é uma bola alta. Exato. Agora McCarthy. Ele que cria muitos embaraços aos centrais do Vitória de Setúbal. Tem um bom poder de impulsão. Agora a bola fora. Bola a sair. Lançamento para o Vitória de Setúbal. Agora reforço policial a obrigar os adeptos do Futebol do Porto a correrem para as posições iniciais. Bem agitados os ânimos ali naquela bancada. E mais uma vez uma falta sobre Capucho. Mas é impressionante como é que estas pessoas vêm ao futebol e não conseguem ver o jogo. Para isto. É inacreditável. Não conseguem porque não querem, não é? Vem depois a crónica do jogo no dia seguinte do jornal. Impressionante. Inacreditável. Agora ali Ricardo Silva, pressionado por Jorginho, a ter que fazer isto. A bola ainda ali, curiosamente, é canto. E é a ser canto, depois de um despacho algo extemporâneo de Ricardo Silva. O Futebol do Porto ganha um pontapé de canto. Não está a superar de uma forma regular, mas o vento de vez em quando acaba por trair a trajetória da bola e vai superando a favor do Futebol do Porto nesta primeira parte.
Novamente para marcar Mário Silva. E cá está a tal aglomeração de jogadores junto a Bósio. Jorge Andrade mesmo à frente de Bósio. E agora muita força neste pontapé de Mário Silva. Bola diretamente para fora. Por falar em Bósio, Miguel refira-se que voltou a ser titular. Curiosamente, numa altura em que Luís Campos, quando entrou no Vitória de Setúbal, apostou em Marco Tábuas. Marco Tábuas, esta noite, nem no banco está sentado, onde, como suplente, está Cândido, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Cá está aqui a repetição do autogolo de Rui André. Golo que vai valendo a vantagem ao Futebol Clube do Porto. Agora bem jogado ali por Hugo Alcântara. Mayong. Está Marco Ferreira. Novamente Mayong. Recuperação dos homens do Futebol Clube do Porto. Hugo Alcântara. Deixar para Hugo Costa. Lá está Chipenda. Ico. Não aparece ali ninguém no meio. Jorginho ficou e a bola foi direitinha para Vítor Bahia. Digamos que o Vitória de Setúbal, para surpreender o Futebol Clube do Porto, tem que ser muito rápido nos lances de contra-ataque, porque em ataque continuado o Futebol Clube do Porto coloca quase 7 homens na linha defensiva e, portanto, torna-se um pouco quase intransponível passar ali aquela barreira. Aliás, tem que fazer aquilo que fez nos primeiros 15 minutos. Exatamente, que é a bola assim que é recuperada no seu meio campo, é lançada imediatamente para os homens mais avançados, até porque são bastante rápidos e podem criar desequilíbrios na defesa do Futebol Clube do Porto. Agora ali assinalada uma falta à Chipenda, que se encostou a Deco. Olegário Benquerença a apitar de imediato. Olha, Miguel, e o Luís Campos não está satisfeito naturalmente com este resultado. Tem já a aquecer o jovem avançado Rui Miguel no lado do Vitória de Setúbal. Rui André. Agora pareceu que houve ali uma falta de Ico sobre Costinha, não assinalada. Foi um sutil desvio. Hélio. O Costa. O Alcântara. Novamente o Costa. Bem jogado, agora ali a fugir. Jorginho. Vai lá a dobra de Jorge Andrade. Mas bem, Jorginho, é muito rápido, mas também o Jorge Andrade não lhe fica atrás nesse aspecto. E, portanto, a ler bem e a conseguir compensar. Aliás, é uma das grandes virtudes deste jovem central do Porto. É a sua velocidade. O que dá muito jeito realmente para quem joga naquela posição. Ele tem duas, é a velocidade natural com que corre a bola e a velocidade de leitura, a rapidez com que adivinha os lances. É por isso que o transforma num excelente central. Que ajuda muito também, obviamente. E continua Capucho colocado sob o lado esquerdo do ataque do Porto. Perder ali para Marco Ferreira. Falta. Agora a falta de Jorge Andrade. Paulo Ferreira. Tentar colocar lá na frente em Mayong. E agora os protestos dos adeptos do Vitória alegando que houve ali um atraso irregular para Vítor Bahia. Luís Campos explica ao árbitro auxiliar que foi com o peito do pé, ou pelo menos com a perna, que houve atraso a Vítor Bahia. Eu pareceu-me com o pé. E a mim também. E agora a simulação de Capucho. Ibarra. Cândido Costa. E a falta de Rui André sobre Cândido Costa. O jogo começa a não estar fácil para o árbitro Olegário Benquerença. Não, os jogadores estão a jogar porque há aqui quase marcações individuais. Estão lá no terreno e, portanto, há muitas bolas divididas e muitos choques. E, obviamente, o árbitro aqui terá que ter toda a atenção, acompanhar muito próximo, muito perto, melhor dizendo, os lances, para não errar.
E agora, A partir de agora, protesta-se por tudo e por nada na bancada. lógico. Agora ali uma antecipação, penso que de Costinha. Foi. E por falar em bancada, foi para lá que foi a bola. Costinha, que é o polícia do Ico, não dá mínimo espaço ao centrocampista do Vitória de Setúbal. Ele faz ali quase um duplo trabalho, que é o Jorginho quando aparece naquela zona central do terreno, ou o Ico. Precisamente, o Ico, que é um dos melhores marcadores de golos desta equipa do Vitória, já leva 4. Jogador que foi do Nacional da Madeira e que tem estado muito bem esta época. Agora Mayong, o Guibarra a controlar, a bola a não sair. E agora gostaria de saber quem é que tocou na bola antes desta chegar a Vítor Bahia. Aqui estávamos encobertos por jogadores. Precisamente. Vitória de Foi o Setúbal. jogador do Vitória, precisamente. E agora muitos protestos para um fora de jogo a Mayong. Por esta imagem Não há parece dúvida, que não há está dúvida. completamente fora de jogo. Lá está Capucho. Corte foi de Hugo Alcântara. Jorginho. A falta cometida por Ricardo Silva. São as chamadas faltas cirúrgicas. Mas o árbitro aqui tem que ter uma intervenção, tem que chamar a atenção aos jogadores do Futebol Clube do Porto, porque estão a cortar sistematicamente os lances de contra-ataque com este tipo de faltas, e este tipo de faltas acumuladas também dá direito a advertência do árbitro. Aliás, o Costinha já teve esse exemplo. Exato. Marco Ferreira. Deixar ali para Paulo Ferreira. Jorginho, não controlar. Insiste Chipenda. Está Chipenda, muita força. E remate para a defesa fácil de Bahia. Vitória a tentar canalizar todo o seu futebol de ataque pelo flanco direito, aquele que tem sido muito mais ativo desde o início da partida. Sim, e onde existe um melhor entendimento entre os Ferreiras, precisamente. Lá está o Costa. Central do Vitória agora a tentar avançar um pouco mais no terreno. Deco. Jorginho. O corte foi de Frederick. Lá está Capucho. E Paulo Ferreira a tirar a bola para fora. Muitos problemas para Capucho perante Paulo Ferreira. Um lateral de muita qualidade. Miguel, Capucho e Cândido Costa que frequentemente trocam de posições. Ora estão na esquerda, ora estão na direita. Lá está Cândido. Cândido que tem conseguido enganar mais vezes Rui André. Eu penso que o Rui André estará um pouco afetado pelo autogol. Sem dúvida, também me parece. Algo nervoso, até nas entradas, algo precipitado também. E aqui uma falta indiscutível sobre Cândido Costa. Novamente Bócio. E Deco. Tem Cândido ao seu lado, mas vai colocar a bola na grande área. Lá está Cândido Costa, bola a fugir. E a falta ali de Frederick. Mas muito bem o jogador Sadino, porque se coloca à frente da pequena lua para evitar o remate. Que é assim que deve ser. Algo que por vezes é esquecido, neste tipo de lances. Normalmente é esquecido, o que não deixa de ser surpreendente para equipas profissionais e da Primeira Liga. Está McCarthy. Tem sido muito bem marcado. E agora uma falta sobre Deco. Foi Chipenda. Ele fica ali de braço aberto para o árbitro, mas esse também não tem razão. O árbitro tem tentado acompanhar muito de perto os lances. Aliás, vai jogando também ele, Algário Benquerença, pelo seguro.
Agora muito bem jogado, ali por Marco Ferreira. Tabelinha com Chipenda. Agora uma desmarcação de Jorginho. O cruzamento. Aí, ali o corte de Ricardo Silva. É um dos lances de ataque mais bonitos do Vitória de Setúbal até o momento. Muito bem jogado ali por Chipenda. Resposta do Porto. Com 3 homens para o contra-ataque. Mas o corte foi de Paulo Ferreira. Tenta o Vitória de Setúbal aproveitar esta onda de entusiasmo provocada por aquela jogada. Bonita. Era mau passe. Mário Silva. E a bola a chegar a Bócio. E o Capucho está constantemente, braços abertos, a reclamar com os colegas. Sim, Capucho não tem sido servido da melhor forma pelos seus companheiros. Mostra o desagrado por esse fato. Agora ali no meio campo um buraco. Vai ser aproveitado por Chipenda. Mas o passe é muito mal executado. Insiste o Vitória. Paulo Ferreira a perder para McCarthy. Agora com sorte Deco a ficar com a bola. Tem a seu lado Frederic. Deco sozinho. Tem que esperar pela presença de um companheiro. Lá está Cândido Costa a centrar para a defesa de Bócio. Mas mais uma vez Rui André a não ser capaz de travar Cândido Costa. Ico. Mayong. Falta não assinalada pelo árbitro. Parecia. Lançamento para o Vitória de Setúbal. Rui André. Hélio. Bola em Chipenda. Bem jogado pelo Vitória. Paulo Ferreira. Espaço vazio. Cruzamento de Paulo Ferreira com muita força. A cabeçada e canto. Pareceu-me canto. Mas o árbitro parece que assinalou uma falta. Exato, assinalou uma falta do jogador do Vitória, alegando que se apoiou sobre Ivar. Se apoiou, penso que sobre Cândido Costa. Sobre Cândido Costa, precisamente. Eu estou aqui do outro lado. Já está, foi esse o entendimento de Olegário Benquerença. É o braço nas costas do Cândido Costa. Foi Marco Ferreira, precisamente. Mas mais uma vez, muito perigoso o Vitória de Setúbal pelo lado direito. Agora McCarthy, não perceber aquele passe de Capucho. Mário Silva. Capucho. À sua frente está Hugo Costa. Cruzamento de Capucho, fora de jogo, assinalado a McCarthy. Sim, a bola também saiu para uma zona, não estava ninguém. É ninguém. E o Cândido Costa aqui a pedir desculpa ao seu companheiro porque não subiu no terreno, ficou cá muito atrás e, portanto, era numa zona onde ele deveria aparecer. Sim, e mais uma vez o árbitro auxiliar a levantar mal a bandeirola. Erradamente. Novamente. Em duas situações muito idênticas. Lá está, é ali a exploração, eu diria quase total do flanco direito. Lá está a Vitória agora com espaço. Tem 2 homens dentro da grande área e não aproveita. Não aproveita Marco Ferreira. É, mais uma vez, aquele flanco direito a causar inúmeros problemas ao foco do Porto. Sim, mas o técnico José Mourinho terá que dar maior atenção a este facto, porque Mário Silva está desapoiado e constantemente ali a ser envolvido num 2 para 1 que o deixa em maus lençóis. Exatamente, é isso mesmo. Porque o Capucho ou o Cândido Costa, quando está naquela zona, não recuperam tanto. Agora tem sido o Capucho ultimamente. Exato, e os centrais estão ocupados com a marcação aos homens mais avançados e, portanto, aparece ali o Mário Silva apenas sozinho contra 2 adversários e 3 muito rápidos, por final. Agora uma precipitação de Hugo Costa e lançamento para o Futebol Clube do Porto. Entretanto, o bloco de apontamentos virou moda no futebol português. Há pouco vi José Mourinho tirar um bloco de apontamentos do bolso e apontar algo sobre aquilo que está a passar no jogo. O bloco de apontamentos de José Mourinho será uma das heranças de Van Gaal. Exato. Provavelmente. José Mourinho que correu o risco de não estar sentado entre aspas, porque ele está em pé, não é? No banco de suplentes, acabou por ser apenas multado pela Liga de Clubes. Ele que há pouco confessava à RTP antes do jogo que até tem
um lugar cativo neste estádio, se fosse preciso, poderia ter utilizado, no caso de ter sido castigado mesmo. Agora a perder ali Chipenda. Agora ali alguma lentidão. Antecipação foi de Frederic, que está a jogar muito bem. Não dá muito nas vistas, mas está a ser um elemento fundamental no meio campo do Futebol Clube. É o pronto-socorro. Talvez se eu pudesses cair um pouco mais para a esquerda, no apoio ao Mário Silva, mas ele tem corrido ali por todo o lado. Ali é de facto uma lacuna, isto é, o Costinha está muitas vezes demasiado recuado, mas também por culpa do jogador da Vitória de Setúbal, que sobe bastante no terreno e obrigou a recuar. Agora Mayong consegue colocar a bola em Marco Ferreira. Vamos ver Marco Ferreira perante Mário Silva, a não conseguir ultrapassar Mário Silva. Insiste Paulo Ferreira, lateral, cruzamento de Paulo Ferreira e cabeçada muito por alto. Olha, Miguel, eu penso que acontece, o acontecimento aconteceu desta forma porque o jogador saltou antes dele. Exatamente. Já está a repetição, Hélio. Ele quando vem a cair é que cabeceia. Precisamente. Já estava no ar quando Paulo Ferreira fez este cruzamento. Mas atenção, porque o Vitória de Setúbal sistematicamente tem feito isto, e cruzamentos até bastante perigosos. Portanto, o Futebol Clube do Porto terá que ter muita atenção ali, porque tantas vezes vai... Agora apareceu uma falta nítida ali, mas o árbitro vai deixar seguir o jogo. E agora o outro vai dar cartão amarelo. Tem Ricardo Carvalho. Ricardo Silva a ver o cartão Ricardo amarelo. É o segundo depois de Costinha. Foi sobre Jorginho esta falta. Indiscutível, repare-se. Aliás, o Jorginho, bem como os seus companheiros de ataque, são, como o Jorge Batista tem dito, são muito rápidos e não é fácil fazer a marcação a jogadores como estes. Agora, é natural que uma equipa não aguente o ritmo que o Vitória tinha aplicado nos primeiros 15 minutos. Essa é a grande interrogação. E agora ali mais um buraco no lado esquerdo da defesa do Porto. Cruzamento. E agora foi a vez do Alcântara, cabeceado por alto. E o Vítor Bahia parece dizer, isto não pode ser. Não, é que os centrais do Porto não são tão baixa estatura como isso, não é? Mas a forma como os jogadores da Vitória de Setúbal aparecem do lado direito do ataque do Vitória de Setúbal é quase incompreensível, porque o Vitória de Setúbal tem desperdiçado muitas destas ocasiões, porque no mais tem sido muito fácil para o Vitória de Setúbal. Fácil é, quem diz, mas tem conseguido tirar proveito destes erros. Agora McCarthy. E a bola a passar não muito longe do poste direito da baliza de bola. Olha, Miguel, e este lance acontece por mais uma infelicidade do Rui André, que em definitivo está numa noite não. Foi ele que tocou a bola de cabeça para trás, desmarcando McCarthy. É o lance que estamos, repare-se, Rui André colocar ali a bola em McCarthy e só não deu 2-0 por muito pouco. O Rui André deve estar a pensar que há dias em que não se deve sair de casa. É mesmo. Está de novo o meio campo do Vitória. Agora muita gente de volta de Jorginho. Falta sobre o Frederic. E cartão amarelo. É para ele. É sobre o Cândido Costa, creio eu. A falta. Curiosamente, eu digo que é sobre o Cândido Costa porque ele começa a aparecer. É sobre o Cândido Costa. Ele começa a aparecer naquela zona do meio campo. Talvez para libertar o Frederic, que possa dar uma ajuda ao lado esquerdo, já que tem sido bastante permeável. E desse lado esquerdo saiu agora mais uma vez o Capuz, que derivou para a direita. Mas bem mostrado, como vimos, o... Olha, e minuto amarelo. Minuto tempo de compensação dado por Olgário Benquerense. Mais um minuto aqui no estádio do Bonfim. O Porto vence por 1-0. E não se esqueça que ao intervalo, aqui na RTP, poderá seguir o sorteio do Totoloto e do Joker. Quem sabe se não será hoje o seu dia de sorte. Para Rui André não é, mas para você poderá ser. Não terá jogado o Totoloto. Estava a pensar nisso. Para o Rui André as coisas não estão a correr bem, mas quem sabe, por isso esteja atento no intervalo deste Vitória de Setúbal, Futebol Clube do Porto, às bolinhas do Totoloto e do Joker. E cá está, 1-0 para o Porto. Nós voltamos para a segunda parte. Até já. E voltamos ao estádio do Bonfim em Setúbal, quando está prestes a iniciar a segunda parte deste Vitória Futebol Clube do Porto. O Porto a vencer por 1-0, mercê deste autogolo de Rui André, que agora voltamos a ver. O pontapé de canto foi marcado por Deco
e depois Rui André com uma intervenção infeliz a colocar a bola na sua própria baliza. E agora o tal minuto de silêncio que foi esquecido no início deste jogo em homenagem a José Travassos. E Pedro Martins, o Vitória de Setúbal, parece-me que não, pelo menos para já, não optou por colocar o ponta de lança em jogo. Precisamente, Rui Miguel esteve em exercícios de aquecimento, para já não me parece ter existido qualquer alteração, tanto do lado do Vitória como do lado do Futebol Clube do Porto. Agora ali uma falta cometida sobre Marco Ferreira. Está Ico. Passar ali e a sofrer falta de Frederic. Entretanto, os jogadores de campo, os jogadores suplentes do Vitória de Setúbal vão agora para exercícios de aquecimento. O primeiro minuto de jogo, o primeiro pontapé livre para o Vitória de Setúbal. Houve ali um homem do Vitória que estava em posição privilegiada, foi Hugo Alcântara. Repare-se como ele apareceu ali sozinho. Um pouco apertado por Jorge Andrade, mas com possibilidades de cabecear, aliás, como o fez. Jorge Andrade. Bater mal. Interseção de Paulo Ferreira. Bem jogado para Marco Ferreira. Novamente Paulo Ferreira. A pressionar ali Jorge Andrade. Bahia. E bola a pertencer ao Vitória. Lançamento para Marco Ferreira. Costinha. Ricardo Silva. Hugo Alcântara. Mayong. Perder para Hugo Ibarra. McCarthy. Agora em velocidade, Cândido Costa. Lance perfeitamente normal. Paulo Ferreira. Tentativa de colocar em Ico. A não conseguir. Resposta de Mário Silva. Deco. Antecipação foi de Chipenda. Novamente o Alcântara. Tenta a Vitória ser rápido na saída para o contra-ataque. Vem agora Costinha sobre Ico. Bócio. E a bola a chegar a Bahia. Capucho. Jorge Andrade. Frederic. Pressão imediata de Chipenda. O Costa. Chipenda. Paulo Ferreira. A adiantar é demasiado a bola, mas Mário Silva a atirar diretamente para fora. Começou algo incaracterístico esta segunda parte. De notar que nos suplentes do Vitória de Setúbal, que estão em exercícios de aquecimento, está Rogério, avançado, que foi cedido pelo Boa Vista em dezembro passado. Mais um lançamento de linha lateral para a equipa do Vitória de Setúbal. É Paulo Ferreira.
Marco Ferreira e a falta de Mário Silva. Muitos problemas realmente para Mário Silva esta noite. E mantém-se, Jorge, a tendência para a Vitória de Setúbal canalizar o seu jogo de ataque pelo lado direito. Assim é desde o apito inicial do árbitro para esta segunda parte. Lá está Marco Ferreira para o pontapé livre. Muito mal executado agora este pontapé livre. Pareceu-me ali uma falta sobre Cândido Costa, que o árbitro não assinalou. Frederick a ser pressionado por Mayong. Mário Silva. E o Vitória de Setúbal a pressionar muito à frente neste início de segunda parte e a querer tomar conta do jogo. A fazer o mesmo que fez no início da primeira parte, isto é, tentar jogar no meio campo do Futebol Clube do Porto. Vamos ver por quanto tempo consegue fazê-lo e se consegue criar situações de perigo. Eu creio que, mesmo canalizando, atenção. O Guibarra, bem jogado. O Guibarra ali para McCarthy e pontapé de canto. Mas mais uma excelente iniciativa do lateral direito do Porto. É, muito bem. Ele optou por fazer um passe para o McCarthy, bem, de qualquer maneira, mas tinha ali, repare-se, o Capuz fugiu bem à marcação e ficou livre do adversário. Poderia muito bem, se o passe tem sido para ele estava em boa posição para fazer o remate. McCarthy a tentar concretizar com um toque em habilidade. E mais um pontapé de canto para Mário Silva. Repare sempre Jorge Andrade à frente de Bóssia. Muita força. E bola a sair e a pertencer à Vitória de Setúbal. Agora ali dois homens a saltarem com o Ico. O árbitro a assinalar de falta, Jorginho. E agora desentendimentos entre Jorginho e Paulo Ferreira. Mas mal o Futebol Clube do Porto. Novo lançamento para a Vitória. Muito mal jogados estes primeiros minutos da segunda parte. E no banco do Futebol Clube do Porto, Carlos Paredes, parece-me ser ele, já vai para exercícios de aquecimento. Rui André. Marco Ferreira, agora lá daquele lado. Mayong. Cruzamento de Mayong e a cabeçada ali. Pareceu-me de Ico. Era Jorginho. Não, era Jorginho, precisamente. Fez uma boa rotação com a cabeça para desviar a bola da trajetória, ou para desviar a trajetória da bola em direção. Aliás, até creio que bate no ombro. Foi com o ombro, foi. Exato. Mas ele fez bem a rotação, não acertou, foi na bola, foi com o ombro. Mas de qualquer maneira, uma boa oportunidade também do Vitória de Setúbal, porque o jogador Sadino aparece à frente do defesa de marcação. McCarthy. Mário Silva. Cândido Costa. À frente está Paulo Ferreira. Cruzamento de Cândido Costa. McCarthy. Vai lá Mário Silva. Foi contra McCarthy. A bola a bater em McCarthy, É mesmo. precisamente. E à baliza. Esteve bem na assistência, acabou por ficar no meio do remate. Ele ainda se baixou, mas não foi a tempo. Lançamento para o Vitória. Parece que as duas equipas continuam a fazer marcação individual, portanto daí o espetáculo não tem jogado bem agora. Muito bem, Jorginho. Deixar aqui para Mayong. Cruzamento de Mayong. Muito curto. E Ricardo Silva tirar ali a bola da grande área. Vai lá Bóssia. Ricardo Silva.
colocar na frente em Capucho. Do Alcântara. Bócio. Mais uma bola para fora. Tem estado muito ativo neste particular do jogo, o guarda-redes do Vitória. Ânimos bem calmos agora nos bancos, com José Mourinho e Luís Campos em pé, a olharem de quando em vez para o relvado, pensativos os dois técnicos. Amanhã. Paulo Ferreira. Deixar para o capitão Hélio. Jorginho, novamente Hélio. Tocar bem a bola ao Vitória agora nesta jogada de ataque. Novamente o Vitória. Está Chipenda. Vem jogar agora ali. E canto. Mas muito bem jogado pela equipa setubalense. Marcar a bola em velocidade ao primeiro toque. O Alcântara aqui, repare-se, a tabelar ali com o Jorginho. E depois foi Ibarra a salvar. E Bahia com segurança. A não perder tempo. Curiosamente a colocar aqui a Ibarra. Mas a perder Ibarra para Marcos Ferreira. Está Marcos Ferreira. A Vitória de Setúbal a crescer. Marcos Ferreira. Está um pouco desapoiado agora. Tem aqui Ico. E agora a bola a bater ali a Marcos Ferreira e a sair. Mas o Ico complicou. Aliás, o Marcos Ferreira já deu a bola porque fez um pique enorme e faltou-lhe a força, preferiu passar a bola ao seu companheiro. E este complicou um pouco quando poderia ter efetuado imediatamente o passe para o coração da área do Futebol Clube do Porto. Novamente Cândido Costa. Agora falta. O árbitro diz que não. Pareceu-me que foi ali emparedado Cândido Costa. Também pareceu aqui de baixo. McCarthy. Segurar bem a bola McCarthy. Cândido Costa para Frederick. Novamente Benny. McCarthy tem Capucho lá do outro lado sozinho. E agora Deco a não perceber. E contra-ataque do Vitória de Setúbal. Novamente Ico. Ico a tentar o lance individual, mas sem êxito. Um pouco feliz neste início de segunda parte. O número 18 do Vitória. E o ritmo do jogo volta a subir. Para a falta de Chipenda sobre Capucho. Mayong. Castinha. Sem cerimónia. A tirar a bola para fora. E agora sim é chamado pelo técnico Luís Campos o avançado Rui Miguel. Será a primeira opção para o Vitória de Setúbal, em termos de suplentes. Sim, parece-me, Jorge, que quem tem alas fortes como o Vitória tem, merecerá um homem de grande área. É, plenamente de acordo. Faltava-se cá um ponto de referência. É, plenamente de acordo, porque viu-se em muitos dos cruzamentos e muitos dos lances disputados pela direita. Agora repare-se, lá está o Vitória e a bola a sair! Renta ao poste direito! Eu penso que Vítor Bahia toca na bola ainda, Miguel. A baliza de Vítor Bahia foi Marco Ferreira. E é assinalado pontapé de canto. Repare-se, Vítor Bahia ali a esticar-se e a desviar a bola. Seria gol. Seria gol se Bahia não tem defendido. Excelente intervenção do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. O remate também não foi feito como foi algo deficiente, porque a bola não saiu com muita força, saiu um pouco enrolada, mas ia a fugir, digamos que espera ali um arco. Mas muito bem jogado por Ico. Muito bem jogado. Repare-se que o remate, a bola quase que trava na relva. O remate é mal efetuado e por isso perde força no caminho para a baliza. José Mourinho não vai perder tempo, vai também chamar Carlos Paredes. Sempre que é nítido o centro da equipa do Vitória. Agora a cair ali o homem do Vitória de Setúbal. Mas Deco ali a ganhar. E agora Deco a tentar enganar Bócio depois de uma ação
perfeitamente disparatada de Chipenda. Sem dúvida. Poderia ter chegado à bola e preocupou-se mais com o adversário. Agora está o Vitória, pode ser o gol do empate aqui no Bonfim, mas muito floreado, ali na frente de ataque, a deixar os adeptos completamente desesperados. Esta foi uma infantilidade do jogador do Vitória de Setúbal. Estava em ótima posição para rematar a baliza ou para dar a um companheiro que também estava bem posicionado. E acabou por desperdiçar ali uma ótima ocasião. Agora ali McCarthy a dar bem para Ibarra, mas recupera Rui André, agora a cair, não me pareceu ter havido nada. Eu acho que Rui André, que Ibarra poderia ver o cartão amarelo nesta jogada. Foi o Capuz. Foi o Capuz que se mandou para o O chão. Algarve Benquerense olhou para o seu auxiliar, mas depois continuou, deixou o jogo prosseguir. E agora o público protesta, naturalmente, com a introdução do jogo, à espera de um cartão amarelo para Capuz. E vamos então para a substituição do Vitória de Setúbal. Sai com o visual 18, Ico, a entrar então, como dissemos, o avançado Sadino, o primeiro avançado que está no banco, Rui Miguel. Sim, era evidente que Ico, à parte daquele toque magnífico a isolar Marco Ferreira, não estava nas melhores condições. Não, ele procurou ali trabalhar imenso e correu imenso, mas teve um problema que se chamou Costinha, porque o Costinha marcou muito bem, não lhe deu o mínimo de espaço e, portanto, obrigou o jogador do Vitória de Setúbal muitas vezes a recorrer à linha para fugir a essas marcações. E nesse capítulo, no capítulo de destruir o jogo e sobretudo de marcação, o Costinha tem estado impecável. Agora ali a resultar a pressão do Porto. Bola a ficar em Capuz. Deixado para Deco. Lá vai Deco a tentar furar. A falta de Hélio. Prontamente assinalada por Olegário Benquerense. E vai sair Mário Silva no Futebol Clube do Porto, lateral esquerdo azul e branco a ser preterido. Ainda antes desta substituição, Mário Silva faz sinal para a linha lateral que quer marcar o livre. Só que Olegário Benquerense não o consente. Ou melhor, aqui há alguma passividade do árbitro, porque primeiro autorizou a substituição, agora consente que Mário Silva marque o livre primeiro. Não, o Mário Silva vai sair. Vai sair Exato. para aquele lado. É para sair para aquele lado, precisamente. Pronto, e agora Frederic voltará para o seu lugar de lateral defesa esquerdo. E Paredes vai ali reforçar a zona central do meio campo do Porto. Perante este entusiasmo do Vitória de Setúbal neste início de segunda parte. Estava nitidamente a superiorizar-se no meio campo o Vitória de Setúbal. Ia ser muito perigoso. E Mourinho a corrigir desta maneira. Agora Freddy. Tem cartão. Para cartão amarelo. Falta para cartão. Precisamente. Não começa lá muito bem a lateral esquerdo do Frederic esta noite. Não, mas é uma falta nítida para cartão. O Marco Ferreira foi mais rápido, ia fugir. E o jogador sueco entrou nitidamente duro sobre... Mas olha, Miguel, o Zé Mourinho é que não ficou nada satisfeito com este cartão amarelo, porque o Frederic acabou de ir para a lateral esquerdo, a ver lá o cartão amarelo muito cedo frente a Marco Ferreira. E o Marco Ferreira está a ser um dos melhores homens em campo, sem sombra de dúvida. Está a desequilibrar nitidamente e muito inspirado. Agora também fez ali uma falta pouco simpática sobre o Costinha. Mas pronto, está tudo desculpado. Costinha a desculpar esta intervenção do seu adversário. Lá está Jorginho. Paulo Ferreira. Jorginho a ganhar Paredes. Capucho. Lá vai Capucho agora. Com algum espaço, Capucho tenta e consegue colocar a bola em Deco. A marcação é de Rui André. Mas Deco a passar ali muito bem por dois jogadores do Vitória. Mas depois, e agora? Quase um autogol. Quase mais Hélio. um autogol. Hélio estava completamente sozinho. Miguel, é o que costuma dizer, é cabecear para onde está virado, não é? Bem, mas a bola quase que roçou no poste. Mas é notável este trabalho do Deco, é de facto um jogador acima do comum. Ele ali ganha o ressalto, teve a felicidade de ganhar o ressalto
E depois aqui o Hélio, que não sabia bem, o Hélio dá-me ideia que no momento em que a bola lhe vai ter à cabeça, ele não deve ter pensado muito, ou estava ainda a pensar o que é que havia de fazer àquela bola, quando se calhar ainda não tinha acabado de pensar, já ela lhe tinha batido na cabeça. Marcação de Deco e lá está. Lá está a tentativa de Deco para o pontapé de canto direto. São perigosíssimos estes pontapés de canto marcados pelo Deco. Aqui a bola já tinha saído. De referir que há pouco Carlos Paredes entrou na equipa do Futebol Clube do Porto, ele que não treinou uma única vez esta semana nas Antas, acabou ontem de chegar do Paraguai, onde realizou um jogo amigável da seleção do seu país. No entanto, agora José Mourinho a recorrer à sua classe para o lançar no jogo desta noite. Uma falta de Costinha ali. Hélio para a marcação. Lá vai Rui Miguel. Parece-me que agarrou ali a bola com a mão. Ou pelo menos tentou. Mas é lançamento para o Porto. Paulo Ferreira. Hélio, Marco Ferreira, sem hesitações ali, Paredes, agora Bócio, Ibarra, Muito bem, Ibarra. muito rápido o lateral direito do Porto. Ele a perceber exatamente a recepção de bola do seu adversário. Capucho. Jogado por Ibarra, novamente Capucho. Agora Ibarra aqui sozinho. O jogador do Vitória a atrapalhar, a ter sorte. O Chipenda. Hélio, tentar colocar na frente. Mas muita força. Bola a chegar a Bahia, sem problemas. E Luís Campos no banco do Vitória agora dá indicações com os mãos para que os jogadores circulem a bola e não façam o que acabaram de fazer agora mesmo, pontapeá-la para juntarem. Agora McCarthy. Vai o Alcântara na dobra. Sim, a equipa de Vitória é uma equipa mais talhada para um futebol de passe mais curto entre os seus jogadores e não de um futebol direto. E lançamento para a Vitória. Sim, mas também o Vitória obviamente tem que se adaptar um pouco ao adversário que defronta, e o Futebol Clube do Porto não é propriamente um adversário fácil para se fazer circulação de bola, até porque tem ótimos recuperadores de bola e portanto se muitas vezes ultrapassarem o meio campo não será má ideia. Até porque agora já tem alguém lá na frente entre os centrais para tentar discutir a bola. Nem mais. E a equipa, aliás, não é por acaso que tem canalizado muito pelo lado direito. Tem homens rápidos e que cruzam bem. Marco Ferreira. E agora José Mourinho dá ordens para todos os jogadores suplentes irem para exercícios de aquecimento. E agora a bola a pertencer ao Futebol Clube do Porto. O último a tocar foi Paulo Ferreira. Foi nítida, Jorge, a intenção de Mourinho em fechar ainda mais o cofre, reforçar a segurança com a entrada de Paredes. É, porque o Paredes é um jogador muito experiente, inteligente, sobretudo taticamente muito inteligente. E ali no centro, na zona onde ele normalmente atua, aparecem invariavelmente 2-3 homens do Vitória de Setúbal, portanto. E neste caso quer o Jorginho, quer o Rui Miguel. O Jorginho agora a jogar nas costas do avançado do Vitória de Setúbal, e portanto o Paredes ali é importante para fazer esse tampão. Agora Deco, lá vai Deco a rematar de muito longe.
Aliás, Deco é o homem que mais remata nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Olha, e na equipa de Futebol Clube do Porto, José Mourinho, depois de ter reforçado um pouco a defesa, vai apostar agora um pouco no ataque, porque vai lançar o jovem Hélder Postiga. Paulo Ferreira. Jorginho. Bola a chegar a Jorge Andrade. Frederic. Jorge Andrade a tirar. McCarthy. A antecipação foi de Hugo Costa. Paulo Ferreira. Hugo Costa. Agora Cândido Costa e a falta de Chipenda. E fica lesionado o jogador do Futebol Clube do Porto. Penso que é Paredes. Não. Não, é Cândido Costa. É Cândido Costa, precisamente. Leva ali o toque por trás. E por falar por trás da baliza de Bócio, está aqui a claque organizada do Futebol Clube do Porto, que, pelo menos a nível de apoio verbal, não se pode queixar a equipa do Futebol Clube do Porto, porque não se cala um único segundo. Já está pronto para entrar a Hélder Postiga. Vamos lá ver se não seria o próprio Cândido Costa, o preterido. Talvez não. A substituição é retardada um pouco, naturalmente, para saber se Cândido Costa está recuperado. Mas talvez McCarthy... Eu penso que também... penso que será por aí, troca por troca. Talvez Cândido Costa está já recuperado, vai regressar daqui a 20 segundos ao relvado. Agora ali Frederic a hesitar um pouco, mas a controlar já o lance. McCarthy. Costinha. Cândido Costa. A perder ali a recuperação do Vitória, Rui Miguel. Muito curto este passe de Rui Miguel e agora pode ver cartão amarelo, Rui Miguel. O árbitro a perdoar aqui esta entrada por trás do jogador do Vitória de Setúbal. E é precisamente McCarthy, o substituído. É uma troca por troca nítida. Buscar ali o ataque, até porque é um jogo importante na próxima terça-feira também. Aliás, o Futebol Clube do Porto começa esta noite aqui um ciclo infernal de 10 jogos no espaço de apenas um mês e com difíceis partidas da Liga dos Campeões. A equipa do Futebol Clube do Porto sai com o número 77 do Carpi, entra com o número 41, Hélder Postiga. Lançamento para a Vitória de Setúbal. Marco Ferreira, ele tem sido incansável realmente, tem andado por todo o lado este número 7 do Vitória de Setúbal. Puxa. Muita confusão, fases de jogo menos conseguidas nesta segunda parte. É ali um bocado confuso, os jogadores, insisto, a fazerem marcações quase individuais, a bola muito a tabelar ali muito entre os jogadores e nem sempre a ser bem tratado. E o Luís Campos arrisca por tudo no ataque. Vai entrar, penso eu, o avançado, mais um avançado, Hugo Henrique, o melhor marcador da equipa sadina. Sim, ele já passou aqui, aliás, e não é só. Não é só, não. O Luís Campos vai fazer Penso que é o duas Sandro, substituições. penso que é o Sandro que também vai entrar. Mas agora é o Futebol Clube do Porto que ataca e consegue mais um pontapé de canto. Aliás, tem estado bem, tem estado muito bem o Guibarra esta noite. Pontapé de canto para Deco.
Não é o lado preferido de Deco para os cantos. E lançamento para o Vitória, no entender do árbitro auxiliar. Com muitos protestos, precisamente de Deco junto ao árbitro auxiliar. Não, mas tem razão, porque é o Costinha que toca. A bola ficou a sensação que teria tocado ainda por último lugar no jogador de Setúbal, mas não. E a substituição dupla no Vitória se antevê para os próximos minutos. Agora o árbitro ali a atrapalhar um pouco. E a bola a chegar a Bahia. A bola a chegar a Bahia. Mas, como disse o Pedro Martins, Luís Campos vai apostar todos os seus trunfos nesta dupla substituição. Preparados para entrar Hugo Henrique e também Sandro. Onde o Vitória tenta mais um ataque. Mayong, remate Mayong com algum perigo. Mas é um dos poucos remates, se não talvez o primeiro ou o segundo remate que o Vitória de Setúbal faz desde o início da partida. Porque até ali consegue construir algum jogo e depois tem alguma cerimónia no remate à entrada da área. E este remate foi para a despedida. Foi para a despedida de Mayong, que é um dos homens a sair. O outro é Chipenda. O outro é Chipenda, precisamente. O Sandro é um médio defensivo. Vai substituir outro médio defensivo que é o Chipenda, muito desgastado. O Hugo Henrique é um ponta de lança, o melhor marcador do Vitória de Setúbal. Vamos ver agora como é que Luís Campos vai ordenar a sua equipe. O Sandro vai ali percorrer a zona que o Chipenda estava a percorrer, que isto é, ali próximo do Deco, evitando que o Deco consiga espaços para efetuar os seus lances. O Hugo Henrique é mais um atacante, reforçar o ataque. Agora vamos a ver se a bola, em que condições é que a bola lá chega. Precisamente. Pelo menos o Rui Miguel passa a ter companhia. O Jorginho deve descair para o lado esquerdo. Lá vai ele, ali na perseguição àquela bola. É que agora o Vitória fica com o Jorginho, Rui Miguel, Hugo Henrique e Marco Ferreira. É um quarteto no ataque. Por isso, digamos que ali o meio-campo só tem uma alternativa, é colocar imediatamente a bola pelo ar, porque ou vai aos extremos fazer os cruzamentos, porque há dois homens próximos ou dentro da grande área do Futebol Clube do Porto, ou vai aos extremos, ou então tem que fazer a bola passar por cima do meio-campo. O Luís Campos tem que esquecer um pouco aquela circulação de bola de há pouco. Exatamente, por isso é que eu dizia há pouco que isso tem a ver um pouco com as circunstâncias do jogo e do próprio adversário. Costinha, deixar para o Hugo Ibarra. Capucho, seguido ali por Rui André. Faz uma falta ali. Capucho fica caído, a queixar-se da sua perna. Ele que também tem se esforçado muito, mas não tem conseguido uma exibição por aí além esta noite. Aliás, ele e Rui André têm sido talvez os jogadores mais infelizes da noite. Sim, é nítida a entrada faltosa de Rui André. Depois fica ali estendido. Ainda não houve ordem para que entrasse a equipa médica do Porto, agora sim. Demorou muito o árbitro a conceder essa autorização. Ele estava a pedir a maca é que dá-me ideia que não entendeu bem o pedido do árbitro e demorou algum tempo a reagir. Também. É aqui que se perde muito tempo no futebol português. Também. Para além das inúmeras faltas que se cometem em cada jogo, há também essas interrupções. De referir que esta não é a primeira vez que José Mourinho visita o seu estádio do Bonfim, entre aspas. O técnico agora do Futebol Clube Porto, a 13 de outubro último, esteve aqui como treinador da União de Leiria, onde conseguiu um empate a um golo à 8ª jornada. Para já esta noite está a ser mais feliz, pelo menos a equipa que treina está a vencer. Capucho agora vai, por certo, regressar ao terreno de jogo. Está recuperado. E esta repentina recuperação do Capucho mereceu obviamente alguns assobios da bancada.
Esta entrada do Hugo Henrique reforça ainda mais a importância do papel do Carlos Paredes neste jogo, ou melhor, nos minutos que faltam a disputar deste jogo, porque o Porto não pode correr o risco de ter dois centrais contra dois pontas de lança. É isso, e o Paredes faz essa leitura de jogo, sobretudo no aspecto defensivo, até porque é um jogador que não só recupera, como sabe sair com a bola jogável. E, portanto, aí consegue também ele. Atenção. Agora Deco, mais uma vez Deco. E agora ali um erro crasso e o gol. Costinha. Costinha a fazer o 2-0, depois do erro crasso do defesa do Vitória de Setúbal. Costinha a fazer o segundo golo do Futebol Clube do Porto aqui no estádio do Bonfim e a marcar o seu terceiro golo nesta Primeira Liga. E muito festejado este gol pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, que acabaram ali por cair todos por cima de Costinha. Mas vamos ver, Pedro, há aqui um jogador do Vitória que comete um erro crasso ao tentar controlar ali uma bola em zona proibida. Repare-se, é aqui. Em vez de tirar a bola da grande área, dá um pequeno toque, eu penso que é Paulo Ferreira, muito infeliz, e depois Costinha imparável neste remate, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes Bossa. É um erro crasso, porque é uma recepção muito mal feita, uma péssima recepção de bola. A bola vai parar a 2 ou 3 metros e é o suficiente para que o jogador do Futebol Clube do Porto ganhe, obviamente, a posse da bola e a vantagem sobre o adversário. Quando naquela situação de aperto, a bola é para sair dali o mais rapidamente possível. Portanto, aí está, o erro paga-se caro e cá está o segundo gol da equipa do Futebol Clube do Porto, apontado por um jogador que talvez não merecesse, o Costinha, porque, quanto a mim, e sobretudo no aspecto defensivo, e como tem tapado a criatividade do Vitória de Setúbal, tem sido notável nesse aspecto, que é o Costinha. Não tenta construir, mas sobretudo a destruir o jogo do adversário. Ele tem sido fundamental porque tem tapado muito bem, tem feito uma ótima leitura tática de todo o jogo. E com este golo há uma desmobilização parcial dos adeptos do Vitória de Setúbal, que começam já em grande número a abandonar as bancadas. Olha um toque de Rui André diretamente para fora. O gol de Costinha a marcar praticamente o destino do jogo. Naturalmente que este gol dará mais tranquilidade à equipa do Futebol. Atenção. E agora ali o Vitória, com Vítor Baiano a agarrar. Um lance muito confuso. Um lance muito confuso. Dará mais tranquilidade, mas também não é preciso exagerar. Paulo Ferreira. O Costa. Lá vai Sandro. Fora de jogo, assinalado a Hugo Henrique. Já está desta vez a acertar o árbitro auxiliar. José Mourinho chamou os jogadores que restam, em termos de suplentes, que estavam a aquecer. Vamos ver qual deles, só pode ser um naturalmente, qual deles é que vai entrar. E é precisamente um jogador da defesa, Ricardo Carvalho, central. Sim, o Futebol Clube do Porto veio aqui fazer um jogo seguro. Tem sido prático, tem sido bastante prático. Tem sabido, digamos que foi inteligente, sobretudo na forma como encarou esta partida. Atendendo também ao facto de dentro de poucos dias defrontar o Real Madrid. Portanto, tudo isto conjugado, a equipa do Futebol do Porto vai fazer um jogo mais prático do que brilhante. Portanto, tentou aqui, com algumas reservas, gerir esta partida, e lá vai o Deco. Tentar furar ali Deco, ficar muito zangado. Ficou a forçar com o árbitro, mas estou aqui muito perto, agora, não há nada. Não, agora não tem razão. Mas de facto o Futebol Clube do Porto nesse aspecto foi sabendo controlar a partida, dominou de forma inteligente, não arriscou muito, arriscou pela certa. Agora cruzamento ali de Rui André. E já agora teve também a felicidade de aquele autogolo lhe ter facilitado também um pouco a vida, obviamente. E Rui Miguel. Curiosamente. Olha lá, Frederic.
mas a bola a sair, lançamento para o Vitória. Curiosamente, e aqui o paradoxo e o contrassenso destas coisas do futebol, o Rui Miguel, que tanta falta fez na primeira parte, agora não tem sido servido. Esse é o tal problema. E vai sair Costinha. O autor do segundo gol do Porto. A história mantém-se, a tradição continua com o Futebol Clube do Porto a vencer no estádio do Bonfim uma vez mais. E vemos de novo o gol de Costinha, sem hipóteses para o Bóssia. Depois daquele passe magnífico de Paulo Ferreira, por assim dizer. Entra Ricardo Carvalho e Mourinho vai fazendo a sua gestão do grupo de jogadores. A poucos dias de, como disse o Jorge Batista, enfrentar o Real Madrid. E o Ricardo Silva agora sobe um pouco mais no terreno para o Ricardo Carvalho retomar a dupla de centrais com o Jorge Andrade. Creio que é isso. Ou então será aqui também um teste de jogar com 3 centrais, pensando na partida com o Real Madrid. O ano passado o Vitória Setúbal esteve na segunda Liga, mas a última vez que o Porto aqui visitou o Bonfim venceu por 4-1, foi há 2 anos. Curiosamente, 3 golos do agora sportinguista Mário Jardel. Dessa equipa só restam Deco e Capuz. O Porto é uma equipa muito madura. Agora há aqui um cartão amarelo desnecessário. Mas pronto, penso que foi a Capuz. Foi a Capuz. Falta ali cometida por Rui André sobre Capuz. E a equipa do Futebol Clube do Porto vai agora limitar-se a deixar passar o tempo até ao apito final de Olegário Benquerença. Estamos já nos últimos momentos do jogo. Deco. Frederic. Helder Postiga. Novamente para Frederic. Perder Frederic e a colocar rapidamente a bola. Mas mal executado agora. Muito mal executado. Este cruzamento por Marco Ferreira. E é natural que a equipe do Vitória tenha ido abaixo, apesar de Luís Campos aqui nos aparecer a aconselhar calma aos seus jogadores, mas é praticamente impossível que isso aconteça. Aquele gol de Costinha foi, por assim dizer, a machadada fatal neste jogo para o Vitória de Setúbal. Para marcar Marco Ferreira. Bola direitinha para a cabeça de Capuz. Jorginho. Muita confusão. Vai lá ainda tentar apanhar o Hugo Alcântara, não, é Hugo Henrique. Muito denunciado o Hugo Henrique e o Hugo Ibarra facilmente a controlar ali a movimentação do jogador do Vitória. Falta o Teco sobre Paulo Ferreira. Bola em posição frontal, mas muito longe ainda da baliza de Vítor Bahia. Hélio para a marcação, capitão do Vitória, e a bola bem segura ali por Vítor Bahia.
Guarda-redes do Futebol Clube do Porto a revelar desde o início do jogo muita segurança. Agora Hélder Postiga a perder. Recuperar aqui Cândido Costa. Deco. Frederic. Frederic, um bocado zangado pelo facto de ter recebido esta bola ali um bocado à queima. Isso foi um passo mesmo para lhe complicar a vida. E depois o problema é que muitas vezes a imagem fica no último jogador a tocar nela e depois é ele o culpado. Normalmente depois dizem logo que ele é que perdeu a bola quando o passe é que é quase feito para ele a perder. Por isso é que se chama que é um passo para queimar, não é? Exatamente. E é curiosa esta estatística da posse de bola a revelar realmente o equilíbrio que se manifestou sempre durante este jogo. Satisfeito pelos 2 golos do Futebol Clube do Porto e o 3-0. E o 3-0 É direto. Hélder Postiga a desviar. Eu não sei, Miguel, tenho muitas dúvidas se não é um gol direto. Não, é o Hélder Postiga, creio eu, Pedro Martins. Ele dá um toque subtil na bola. É muito subtil, então. Mas Hélder Postiga, o instinto goleador deste jovem internacional, esperança de Portugal, vamos ver. A fazer ali o desvio. A fazer ali o desvio, Hélder Postiga. Há ali um desvio ligeiro, mas o suficiente para enganar o guarda-redes Bóssio. E a questão também aqui importante. A questão importante de realçar também é o facto de o Deco, em bolas paradas, ter estado em 2 golos do Futebol Clube do Porto. E aliás, esteve nos 3, porque ele também no lance do gol do Costinha também foi uma iniciativa sua a arrancar pelo lado direito, a furar e a fazer então. E ainda faltam jogar mais 5 minutos. Tempo de compensação dado por Olegário Benquerense. E agora pode o Vitória reduzir e o gol. O gol do Vitória de Setúbal. Na resposta ao gol de Hélder Postiga. Olha, há muitos adeptos do Vitória que já não viram este golo, porque as bancadas começaram a ficar despidas de público. Mal surgiu o terceiro do Porto. Foi o Hugo Henrique, ao que parece. O Hugo Henrique a fazer o 3-1. Basta a ganhar ali um ressalto e depois, de primeira, a bater Vitória Bahia. E quem diria que o jogo ia acabar desta forma? Mas quase que dá vontade de dizer que veio um pouco tarde demais. Agora ali um fora de jogo assinalado ao jogador do Futebol Clube do Porto, Hélder Postiga. Porque senão poderia ser mais outro. Olha, Bóssio. Bóssio, erro monumental. E é golo. Erro monumental de Carlos Bóssio. E a gol do Porto é o 4-1. É impressionante como é que este jogo acaba de uma maneira esquisitíssima. E mais um erro da defesa do Vitória de Setúbal. Ficou tudo a reclamar com o quarto auxiliar, não percebo lá muito bem porquê. Bem, vamos ver. Vamos ver, numa altura em que estamos em direto com o Canal 2, a altura exata em que o Futebol Clube do Porto faz o 4º golo aqui no Bonfim. Deco não desistiu da jogada. Bóssio foi um pouco a medo e depois Hélder Postiga a fazer o seu 2º golo no jogo. É o 4-1 para o Porto. Consegue aqui uma vitória importantíssima no estádio do Bonfim. Mas eu ainda gostava de ver novamente este golo do Futebol Clube do Porto, porque parece-me que antes de Bóssio também há ali alguém que está numa posição irregular. Que se precipita por parte do Vitória de Setúbal. Não, há ali um jogador do Vitória de Setúbal, a bola é colocada para ele e depois ou é uma má recepção então é isso. E a bola volta para trás. Há ali de facto um ressalto e vem um jogador do Vitória de Setúbal e depois ganha o Deco sem falta a bola ao Bóssio. Sem falta, acreditam mais que o guarda-redes e possibilitou o 4º golo. E agora foi Deco, penso eu, ele próprio a tentar o gol. E Miguel, mais cenas tristes, lamentáveis numa bancada, aqui aquela que está mais perto do túnel de acesso aos balneários, muita movimentação agora de adeptos.
Mas quem diria que este jogo poderá acabar com o resultado que acabou o último entre as duas equipas a 13 de dezembro de 99, quando também o Porto venceu por 4-1 aqui no Bonfim. E agora ali uma falta. Era cartão, penso eu. O curioso é que a coisa o jogo parecia estar em banho-maria e de repente começaram a surgir gols. De repente 3 gols. De repente 3 gols. Com a curiosidade do jovem Hélder Postiga entrar e marcar 2 gols. Uma entrada à ponta de lança. É uma entrada fulgurante. Precisamente. Com o pé direito. Agora fora de jogo. Tirado a Hélder Postiga. Ele que iguala esta noite de pena na marcação de golos nesta Primeira Liga com 6. É um jogador muito, apesar de jovem, é muito irrequieto e posiciona-se bem entre os centrais, sobretudo foge muito bem às marcações e depois tem uma particularidade que deve ser a panagem dos pontas de lança. Agora Jorginho. E a salvar ali Jorge Andrade. Falhança do Bahia. Foi Jorge Andrade a salvar ali, a impedir ali o segundo gol da Vitória. Já está de novo a Vitória. E Vítor Bahia a agarrar a bola. E o jogo a acabar. O jogo a acabar aqui no Bonfim. 4-1 para o Futebol Clube do Porto. Um resultado inesperado depois do equilíbrio que se registou. Foi a 4ª vitória consecutiva de José Mourinho nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Os golos para recordar já a seguir a este cumprimento entre os dois treinadores. O primeiro foi um autogolo de Rui André, a colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem aos 18 minutos da primeira parte. Infelicidade para o lateral esquerdo. Depois o 2-0. Repare-se Paulo Ferreira ali para o remate indefensável de Costinha. O Porto estava lançado para sair do Bonfim com os 3 pontos. Bócio nada podia fazer. Depois entrou Hélder Postiga, que fez 2 golos. Aqui neste ligeiro desvio, após o pontapé livre de Deco. Na resposta a este golo de Hélder Postiga, o Vitória de Setúbal, por intermédio do seu ponta de lança, Hugo Henrique, faz o 3-1, mas o jogo não iria terminar sem mais um golo. O segundo de Hélder Postiga e o 4-1 para o Futebol Clube do Porto, num final autenticamente frenético aqui no estádio do Bonfim. Hélder Postiga a tocar para o 4-1. Os golos do jogo têm o patrocínio de Guaraná Brasil. E voltamos ao Bonfim só para nos despedirmos. Não se esqueça, já a seguir, o filme Cyberjack, Plano Diabólico, para ver aqui na RTP1. Então, muito boa noite. E pronto, foi mais uma noite que a Paula FM esteve aqui no estádio do Bonfim. As transmissões da Primeira Liga tiveram o patrocínio da Companhia de Seguros Fidelidade. Vodafone Negócios. E Tintas Só Tinco.